Olá, me chamo Daniel e sou aluno do curso de Engenharia de Transporte e Logística. Estou aqui apresentando um trabalho semestral do componente Fundamentos em Engenharia de Tráfego. Trabalho no qual consiste em responder algumas questões, analisando e explicando com fotos e vídeos. Na primeira questão temos: analise as assertivas a seguir. Primeiro, capacidade de tráfego é o máximo fluxo que se pode normalmente atravessar uma seção e conexões existentes de tráfego, geometria e controle em um dado período. Na segunda afirmação temos: capacidade viária é o máximo atendimento e a função de deslocamento. Na terceira temos que o fluxo de saturação é o fluxo que escoa livremente a partir de uma fila contínua em todo o tempo disponível para o movimento. A partir dessas afirmações vamos analisar que a alternativa correta é a letra C, no qual diz que a primeira e a terceira afirmação estão corretas, onde vemos que, de acordo com a HSM, a capacidade de tráfego é definida como a taxa máxima de fluxo que pode atravessar uma determinada seção da via sob condições específicas de operação. Isso, claro, dependendo de fatores como largura da via, número de faixas, controle de tráfego, entre outros. Já a terceira afirmativa está correta, pois o fluxo de saturação representa a taxa máxima de fluxo observada quando os veículos estão escoando de forma contínua, a partir de uma fila sob condições de sinalização controlada, como por exemplo um semáforo. Isso ocorre quando a fila está completamente desenvolvida e os veículos utilizam todo o tempo disponível do ciclo semafórico para se movimentar. Comprovando pessoalmente, temos um estudo de tráfego que pode ser feito a partir de o estudo de uma rodovia em uma determinada condição ou hora específica para comprovar a afirmativa 1. Em cruzamentos com semáforos, podemos observar que os primeiros veículos saem com a velocidade mais lenta até que se atinge uma taxa constante de velocidade, assim podendo justificar a afirmativa 3. Pulando agora para a segunda questão, vamos analisar as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Aumentando o volume de tráfego, a velocidade média espacial diminui. Afirmativa 2. A reação de um motorista tem um efeito significativo na capacidade da via. E a terceira afirmativa temos que o volume de tráfego por unidade de tempo varia diretamente com a velocidade e inversamente com o espaçamento entre os veículos. Após analisarmos todas as afirmativas, temos que a alternativa correta é a letra D. Assim, justificando a primeira afirmativa, quando o volume de tráfego aumenta, os veículos ficam mais próximos dos outros, levando a uma redução na velocidade média espacial. Isso ocorre devido à limitação da infraestrutura e ao comportamento dos motoristas em dirigir em fluxos mais densos. Na segunda afirmativa, podemos observar novamente um semáforo, onde quando o primeiro carro demora para sair, o primeiro motorista demora a reagir, menos veículos passam quando o sinal está verde. Na terceira afirmativa, podemos justificar ela com uma relação básica entre o fluxo de tráfego, que é determinado pela relação entre velocidade e densidade, e conforme a equação fundamental do tráfego, onde, por exemplo, em rodovias de alta capacidade, se os veículos mantêm a velocidade de fluxo alta e o espaçamento adequado. Na próxima questão, temos novamente para analisarmos afirmativas. Vamos lá, a primeira diz que um plano semafórico pode introduzir estágios específicos para pedestre quando o seu fluxo ou fluxo oposto são considerados razoáveis. A segunda afirma que as conversões à direita podem ser eliminadas dos semáforos quando seu volume for significativo e houver possibilidade de construir uma faixa de conversão canalizada. Na terceira, temos que, no Brasil, não é preciso a indicação semafórica para tratamento especial para a conversão à direita. Na quarta e última, temos que o controle por semáforo define períodos sucessivos em que o direito de uso de uma via é alternadamente cedido a grupos de movimentos conflitantes. Justificando as afirmativas, temos que a primeira é correta, pois os planos semafóricos podem incluir estágios exclusivos para pedestres, principalmente quando há um número ou um volume significativo de travessia e risco de conflito com os veículos. Isso é comum em áreas com alto risco de fluxo de pedestres, como centros urbanos e cruzamentos movimentados. Já a segunda afirmação, podemos conduzí-la como correta, pois em interseções com alto volume de conversão à direita, pode ser mais eficiente remover essa conversão do ciclo semafórico e criar uma faixa de conversão canalizada,
o que é um tipo de faixa exclusiva para isso. A quarta e última afirmativa, podemos dizê-la que está correta, pois é a função básica de um semáforo, que é regular o direito de passagem entre fluxos conflitantes, como cruzamento de ruas ou travessias de pedestres. Com a terceira questão respondida, vamos para a próxima. A canalização do tráfego tem por um objetivo reduzir o número de pontos de conflito, o risco e a gravidade de acidentes, buscando um desempenho adequado para todas as manobras. Assim, é incorreto afirmar que a canalização do tráfego, letra A, desencoraja movimentos proibidos, letra B, elimina pontos com conflitos simultâneos, letra C, reduz a visibilidade da sinalização e letra D, separa correntes de tráfego com velocidade diferente. Assim, após analisar todas as questões, temos que a incorreta é a alternativa C, pois a canalização do tráfego ela não reduz a visibilidade, e sim ao contrário. Na verdade, ela é projetada para aumentar a visibilidade da sinalização, garantindo que os motoristas saibam exatamente onde deve ir e qual manobra deve fazer. Se a visibilidade for reduzida, isso indica um erro no projeto da canalização. Indo agora para a última questão, temos o seguinte enunciado. A sinalização semafórica é uma das alternativas para o gerenciamento de conflitos em interseções ou em meio de quadra. Antes de decidir pela implantação, deve ser avaliada a sua efetividade ou necessidade, considerando a viabilidade de adoção de outras medidas alternativas. Analise as medidas alternativas dispostas a seguir. Primeiro, definição de preferência de passagem. Segundo, recapeamento da via. Terceiro, adequação da geometria e da sinalização vertical, horizontal e de advertência. Quarta, alteração da circulação. A partir da análise, conclui-se que estão corretas a avaliação das medidas alternativas. Analisando, assim temos que a primeira alternativa está correta, pois a definição de preferência de passagem é uma alternativa ao semáforo, como as placas de pare ou de preferência, que regulam a passagem de veículos em interseções sem a necessidade de sinalização semafórica. E isso, claro, pode ser eficiente em locais de baixo fluxo, ou quando não há necessidade de controle temporizado, como em ruas secundárias, por exemplo. E já a terceira afirmativa, podemos conduzí-la como correta, pois a adequação da geometria e da sinalização é uma medida alternativa importante. A modificação do layout de interseções, como a construção de rotatórias, faixas exclusivas ou sinalização horizontal e vertical adequada, pode resolver conflitos sem a necessidade de semáforos, melhorando a fluidez e a segurança do tráfego. A quarta e última afirmativa está correta, pois alterações na circulação, como a implementação de sentido único ou criação de vias alternativas, como podemos ver na imagem ao lado, elas são uma medida para resolver problemas de tráfego em áreas conflitantes. Mudanças na organização do fluxo de veículos podem reduzir a necessidade de semáforos ao eliminar ou minimizar os pontos de conflito. Com todas essas alternativas corretas, temos que a letra C está correta, onde diz que a primeira, a terceira e a quarta afirmativa estão corretas.